Muito bem, inventores e inventoras da história, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje eu trago para vocês um tema polêmico. Você conhece a participação de importantes empresas hoje, atuais, no apoio ao regime nazista alemão? Não? Então é depois da vinheta. Partiu! Muito bem, então, senhoras e senhores, voltamos aqui ao nosso vídeo do dia aqui do Inventando História, mas antes aquele pedido, já sabe, né? Segue a gente aqui nas redes sociais, se inscreve aqui no canal e, sobretudo, curte esse vídeo para que a gente possa ser recomendado aí pelo YouTube para outras pessoas também, ok? Gente, olha só, vamos lá. Em participação de empresas no apoio ao nazismo lá no contexto da Segunda Guerra Mundial. É um tema polêmico, um tema até muito espinhoso, um tema que muita gente não gosta de falar, não gosta de citar, porque envolve marcas, por exemplo, famosas, que existem até hoje, que eu e você consumimos aí no nosso dia a dia muitas vezes, né? Por exemplo, quando nós pensamos no regime nazista alemão, pessoal, nós sabemos muito bem do horror dos campos de concentração, do horror da perseguição, daquele fanatismo político que foi lá o nazismo, né? Porém, pessoal, é bom destacar, muitas empresas utilizaram, por exemplo, mão de obra escrava. Sim, mão de obra forçada, escravizada, daqueles prisioneiros de campos de concentração ou de outros grupos que foram tomados pelo regime nazista, né, que vigorava na Alemanha entre 1933 até o final da guerra em 1945, e essas empresas fizeram sim uso dessa mão de obra. Inclusive, muito do que eu vou falar para vocês aqui hoje, pessoal, vem de pesquisas independentes solicitadas por essas empresas. É bom que se diga que a Alemanha tem uma política de colocar a sua história a panos limpos. Quer dizer, os alemães não costumam esconder os fatos mais vexatórios de sua história, por exemplo. Eles fazem geralmente um processo, né, até dentro daquilo que a gente chamava de desnazificação, né, de realmente levantar a história alemã a ponto, né? Doa a quem doer. Então muitas empresas, inclusive, levantaram, né, contrataram historiadores de modo independente e foi feita pesquisa que atestaram, sim, o envolvimento, né, dessas empresas com o regime nazista. Algumas empresas famosas que participaram desse processo estão aí a Volkswagen, a Audi, a Daimler-Benz, né, que era proprietária da Mercedes-Benz, a BMW, a Bayerische Motorenwerk, né, que é a BMW, a Bayern, a BASF, entre outras empresas extremamente importantes, como a Siemens, por exemplo, né? A ThyssenKrupp, que na época era só Krupp, que fabricava armamentos para o exército alemão, depois virou ThyssenKrupp, que hoje fabrica elevadores, por exemplo, né? E por aí vai. Quer dizer, uma série de empresas que tiveram, sim, participação ativa. Por exemplo, a Volkswagen. Pessoal, a Volkswagen como empresa surge no nazismo, tá? É uma empresa que se fundamenta no nazismo porque era o desejo, né, do governo nazista de criar um carro para o povo. Daí a palavra Volkswagen, o carro do povo. E eles contrataram, inclusive, um designer alemão chamado Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, que depois, inclusive, filiou-se ao Partido Nazista, era filiado autêntico do nazismo, né? E Ferdinand Porsche desenhou aquele que talvez seja um dos carros mais icônicos e mais famosos no mundo, o Fusca. A Volkswagen, pessoal, lá pelos idos de 1944, usou milhares de trabalhadores forçados, trabalhadores então escravizados pelo regime nazista. Para você ter uma ideia, dos trabalhadores que a Volkswagen utilizava ali nos anos 40, cerca de 5.000 deles eram oriundos de campos de concentração, tá? Campos de concentração também forneceram muitos trabalhadores para essas indústrias alemãs como a Volkswagen, tranquilo? Outra empresa também foi a BMW, como eu citei, a Bayerische Motorenwerk. Bom, a BMW, pessoal, ela não se funda, né? Ela não é criada durante o regime nazista, mas ela vai produzir, por exemplo, motores para diversos tipos de veículos, né, das Forças Armadas alemãs no contexto lá da Segunda Guerra Mundial. E a BMW também se utilizou, isso é levantado em dados históricos, também se utilizou do trabalho escravo de prisioneiros de campos de concentração ou de outros prisioneiros nazistas. Assim como também a Daimler-Benz, que era proprietária da Mercedes-Benz. Inclusive é bom lembrar
que quase sempre quando Hitler é fotografado, por exemplo, ele está num modelo, num automóvel de fabricação da Mercedes-Benz que foi feito exclusivamente para ele, com 2 eixos atrás, inclusive, era um carro todo especial para o Führer da Alemanha nazista. Então a Mercedes-Benz também fez uso desse tipo de mão de obra. Agora, olha que interessante. Dentro do processo nazista, não só empresas, por exemplo, produziam motores ou que produziam coisas que poderiam servir, por exemplo, como armamento ou munição para as Forças Armadas Alemãs, né, participaram desse processo. Também empresas do setor têxtil. Por exemplo, a Hugo Boss, que leva o nome de seu fundador, né? Ela foi a responsável, por exemplo, e isso antes mesmo de Adolf Hitler e os nazistas chegarem ao poder, tá, gente? Quer dizer, desde os anos 20, quando o nazismo ainda era um partido, o Hugo Boss era o responsável por fazer o desenho das camisas marrons, as camisas pardas dos nazistas, quando ainda militavam e tentavam chegar ao poder na Alemanha. Depois, inclusive, já ali em 1931, portanto, perceba, antes ainda da chegada do Hitler ao poder em 33, o Hugo Boss, o fundador, filiou-se oficialmente ao Partido Nazista Alemão. E durante a participação da famosa grife Hugo Boss, que é uma grife bastante renomada, bastante conhecida, né, coube a Hugo Boss o design, né, das fardas das Forças Armadas Alemãs, com grande destaque a famosa farda negra da SS, a Schutzstaffel, né, que era aquela guarda de honra nazista que usava o Totenkopf, que era aquela caveirinha no tupé, e que inclusive era a divisão nazista, não era uma divisão regular do exército alemão, mas que era uma divisão essencialmente nazista e que, veja você, também chefiava lá os campos, os famigerados campos de concentração e campos de extermínio, ok? Porém, pessoal, é bom que se diga também que outras empresas, como a Siemens, participaram. Quer dizer, no auge da exploração da mão de obra escravizada de prisioneiros nazistas, prisioneiros de guerra dos nazistas, prisioneiros judeus dos nazistas, também a Siemens utilizou dezenas de milhares de prisioneiros, dezenas de milhares de trabalho de escravizados pelo regime nazista foram utilizados nas linhas de produção da Siemens, uma das mais importantes empresas alemãs, aí inclusive trabalhando no ramo da eletricidade, de equipamentos elétricos e por aí vai. Muito bem, mas olha só, nem só de empresas alemãs vive essa tragédia. Também outras empresas de outras origens também são arroladas hoje pela historiografia contemporânea como empresas que sim lucraram ou tiveram algum ganho a partir da venda de equipamentos ou mesmo da colaboração com o regime nazista. Um exemplo é a IBM, que utilizava um sistema de cartões perfurados, depois chamado de Olerite. Aliás, o nome Olerite dá nome inclusive àquilo que os brasileiros chamam aqui no nosso país do Olerite do salário, onde sai o salário, o Olerite, porque antigamente era feito num processo assim de cartões perfurados. E a IBM vendeu essas máquinas para a Alemanha, e graças a essas máquinas o nazismo pode ser mais efetivo, por exemplo, no que diz respeito à catalogação, ao aprisionamento e ao gerenciamento, por exemplo, das vítimas do Holocausto. Quer dizer, sem os equipamentos da IBM, o Holocausto não teria sido tão efetivo na tragédia de exterminar pessoas em escala industrial. É bom que se diga que hoje em dia a IBM é uma das empresas que foi arrolada dentro dessa discussão, mas que ainda é bastante reticente em assumir uma eventual corresponsabilidade nesse processo, tá? Já outra empresa bastante importante é a Ford. A Ford Motor Company, por exemplo, tinha fábrica na Alemanha. E para você ter uma ideia, pessoal, até 1941, quer dizer, a guerra já estava rolando, o Ford mantinha sua fábrica a pleno vapor funcionando na Alemanha. E pelo que se sabe de pesquisas recentes, também a fábrica alemã da Ford utilizou-se de trabalho escravizado dos prisioneiros feitos lá pelo nazismo. É bom que se diga, aliás, que o Ford era um conhecido antissemita. O Ford, por diversas vezes, fez enunciações, fez discursos de ordem antissemita. Tanto é real que o Henry Ford chegou a ser condecorado. Pessoal, Henry Ford recebeu uma comenda do governo nazista alemão. Quer dizer, ele também teve então ali uma ligação com esse processo. Ou seja, muitas marcas famosas, algumas que eu não citei aqui no vídeo ainda, porque senão ficaria muito longo o vídeo, participaram de alguma forma desse processo. Algumas dessas marcas estão tentando justamente colocar a sua história
a panos limpos, né? Tentando levar então à luz essa história de colaboracionismo, seja ele intenso ou moderado, com o processo. Mas todas estão tentando de alguma forma, aliás, boa parte delas, né, estão tentando de alguma forma, por exemplo, levar a sua história a limpo, porque como eu falei, lá na Alemanha existe um processo histórico de tentar entender as responsabilidades sobre o horror do regime nazista que vigorou naquele país. Que coisa, não? Bom, queridos, espero que tenha curtido o vídeo e já sabe, curte aqui, se inscreve e compartilha. Não guarde essa informação só para você. Queridos, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau.